Oiê! Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o final de semana? Hoje já é terça-feira, ontem choveu um pouco, as coisas estão ficando melhores, até na questão respiratória a gente está respirando um pouquinho melhor, mas parece que vai esquentar de novo, né? E assim a gente vai levando esse finalzinho de inverno para começo de primavera, tá? Essa semana, como na semana passada, como no bimestre inteiro, a gente está falando do trabalho, tá? Todas as habilidades desse bimestre, desse terceiro bimestre, são voltadas no que tange a questão do trabalho no Brasil. E essa aula de hoje, ela é a aula 8, tá no repositório do Centro de Mídias. Se vocês quiserem depois se aprofundarem um pouco mais, refletirem um pouco mais, é só acessarem o Centro de Mídias, tá? Vamos falar hoje sobre uma coisa bem importante, relacionada a mais de 54% da população brasileira, quando eu falo somente de pretos e de pardos. Isso sem incluir a porcentagem dos indígenas no Brasil e a sua relação com o trabalho, tá? Vamos ver como é que fica essa relação do trabalho nas questões étnicos raciais, tá? O conteúdo da aula é a dimensão étnico-racial do trabalho, do emprego e desemprego no Brasil, números e fatores determinantes das desigualdades étnicos-raciais no mercado de trabalho brasileiro, políticas públicas de trabalho para a equidade étnico-racial. Equidade é a tal igualdade que a gente sempre correu atrás para que exista uma sociedade, mesmo numa sociedade capitalista, nessa pirâmide de uma sociedade que foi forjada na desigualdade, a gente vai ver que muito já se evoluiu, mas ainda existe muita coisa a ser feita para que essa tal igualdade relacionada à questão étnico-racial aconteça, tá? O objetivo, compreender os aspectos do mercado de trabalho brasileiro relacionado às pessoas pretas, pardas e indígenas, analisando em gráficos e mapas sobre trabalho, emprego, desemprego e renda. Identificar e analisar políticas públicas de trabalho para a questão da equidade, né, da igualdade étnico-racial no Brasil, tá? Bem, ao longo da nossa história, muitos trabalhadores e trabalhadoras negros e negras também se notabilizaram em sua área de atuação, superando os estigmas e os percalços impostos pelo racismo vigente em nossa sociedade, que impede muitos outros de ascenderem socialmente. Quando a gente, por exemplo, numa formatura de uma universidade pública, vamos pegar uma universidade estadual aqui, vamos pegar a USP, que é a maior universidade da América Latina. Numa ocasião de formatura, a gente vai observar numa fotografia que aí a maioria ainda é de branco, né, de pessoas brancas. E aí a gente sabe que, embora exista as políticas afirmativas, as políticas de cotas, ainda falta muito para a gente correr. E a gente um dia, quando a gente fizer uma fotografia, por exemplo, de um formando de medicina, a gente vê já está a equidade, que o certo seria 50% de pretos e pardos, 50% de branco, incluindo também os indígenas, tá? Mas a gente vai falar agora de pessoas, pessoas pretas, pessoas negras, que foram notáveis, né? Mesmo passando por todas essas dificuldades, preconceitos e discriminações, elas acabaram se transformando notáveis na história do Brasil. Por exemplo, Milton Santos. Milton Santos é um geógrafo que assim, ele é notável, ele tem a importância e a relevância dele dentro das ciências humanas, sociais, assim, é imensurável, né? Não tem um historiador, um geógrafo, um cientista social, um sociólogo que não dê valor ao trabalho, ao legado do Milton Santos, tá? Bem, Milton Santos foi um geógrafo, ele foi o primeiro negro a se tornar professor emérito pela Universidade de São Paulo, pela USP, isso em 1997, tá? A Djanira Ribeiro, né, que ela aparece muito nas mídias, ela tá muito, hoje em dia ela aparece demais,
Ela é a primeira escritora negra a ocupar uma cadeira na Academia Paulista de Letras, a APL, em 2022. A Eredina Alves Marques, ela se tornou em 1945 a primeira engenheira a se graduar em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná. A gente tem o Joaquim Benedito Barbosa, né? Vocês não conhecem, mas faz pouco tempo, né? Que ele está sempre visibilizado nas mídias, na TV. Ele tornou-se o primeiro ministro negro do Supremo Tribunal Federal em 2023, tá? E se a gente olhar na história lá atrás, a gente vai ver tantos, Lima Barreto, Machado de Assis, gente, é inominável. Fora, se a gente vai mais atrás ainda na história do Brasil, a gente vai ver histórias de pessoas, mas assim, é pena que toda vez que a gente vai falar sobre esses negros, a gente fala de história de superação. Uma superação numa sociedade cuja abolição foi uma abolição inacabada, e todas essas lutas, essas resistências em prol dessa tal equidade foram construídas em porões bastante perversos, né? Em porões de muita dor e de muita luta, né? Bem, a inserção da população negra no mercado de trabalho, né? Nas aulas de primeiro e segundo bimestre, nós abordamos questões das desigualdades étnico-raciais que afetam a população preta, né? E parda e indígena. A gente já falou isso no primeiro e no segundo bimestre, tá? E agora a gente vai falar em relação ao trabalho. Bem, essa questão do mercado de trabalho decorre de problemas estruturais da sociedade, impactando as condições de vida e o acesso desses sujeitos às melhores oportunidades em educação, trabalho e renda. É óbvio, se a gente teve problemas estruturais com a questão do negro, do pardo e do indígena, ela vai refletir agora na questão do trabalho, tá? Se não teve oportunidade de educação, como que vai ter oportunidade no trabalho? É lógico que também vai ter questão de trabalho e de renda, tá? Como foi a inserção da população negra no mercado de trabalho, tá? Vocês vão ver que é bastante gritante essa diferença entre a questão da população negra e da população branca, tá? Bem, cargos, por exemplo, cargos de gerência e direção, 2,1% apenas de mulheres negras estão no cargo de gerência e direção, e 2,1% a mesma porcentagem de homens negros, tá? 4,3 mulheres não negras, né? E 5,5 homens não negros. Então, a diferença é de 3% aí entre mulheres negras e mulheres não negras, e de homens negros e de homens não negros, tá? Ocupados, lembra que a gente falou de ocupados? São aqueles que têm emprego, né? Seja formal ou informal. Vamos lá, 22,4 milhões de mulheres negras estão ocupadas, 31,5 milhões de homens negros estão ocupados. E em relação a mulheres não negras, a gente vai ter 20 milhões de mulheres não negras e 24,8 milhões de homens não negros, tá? Taxa de desocupação, 9,5% de negros, 11,7% de mulheres negras e 7,8% de mulheres não negras e 5,7% de homens não negros, tá? Na informalidade, 46% da população negra ocupadas, elas trabalham informalmente. Entre as mulheres negras, 46,5% trabalha sem carteira assinada e não contribui com a Previdência Social, tá? Já na informalidade, a gente vai ter 46,5% de mulheres e 45,8% de homens na informalidade, de homens pretos e mulheres pretas. A inserção da população negra no mercado de trabalho. A questão do desalento. Lembra que na semana passada a gente falou dos desalentados? Lembram? Bem, segundo o Instituto Brasileiro de Economia de Fundação Getúlio Vargas, em 2022, cerca de 72,7%, que equivale a 3 milhões dos desalentados, eram pretos, pardos
indicando que o desalento brasileiro tem um perfil racial. Lembra que o que era desalentado? Eu vou lembrar vocês agora, tá? Desalentado é aquela pessoa que está desocupada, mas ela já desistiu do mercado de trabalho, porque ela muitos nãos pela frente. Em alguns trabalhos elas são qualificadas demais, não servem para o trabalho. Em outros elas não são qualificadas, portanto não servem para o trabalho. E acaba sendo aquele perfil de trabalhador que está realmente desalentado, né? Ela não consegue se inserir no mercado e ainda são vistas como desempregados e desocupados, tá? E vem o que a gente chama também até o perigo de sair do desalento e entrar na questão da depressão, tá? Inserção da população negra no mercado de trabalho, a questão de renda. Qual o rendimento médio, né, dessa população? Mulheres negras em 1.908 reais e mulheres não negras R$ 3.096 reais. Olha a diferença bem grande, né? E homens negros, a renda média no Brasil é de 2.390 e homens não negros de 4.013. Homens negros ganhavam 40,2% menos que homens não negros e 22,5% menos que mulheres não negras, tá? Mulheres negras ganhavam 38,4% menos que mulheres não negras e 20,4% que homens negros, tá? Então, assim, dentro dessa classificação, a gente ainda vai ter a diferença na questão de gênero, tá? Entre mulheres negras e homens negros. A inserção da população negra no mercado de trabalho em relação à renda e à instrução. A maioria que está sem instrução na sociedade brasileira, parece óbvio falando, né? Mas o óbvio também tem que ser falado, reside na questão da população negra no Brasil, dos pardos e dos negros, tá? A gente sabe que a população branca ela tem mais emprego, ela ganha mais e está normalmente em ocupações de gerência, de presidência nas empresas, tá? Bem, todo esse debate é para a gente combater as desigualdades étnicos raciais no mercado de trabalho. Quais são essas ações que combatem as desigualdades étnicos raciais, tanto no setor público ou quanto no setor privado? Embora tenha mudado muito esse cenário, muita coisa ainda precisa acontecer, tá? No final dessa minha fala, eu vou colocar um vídeo que fala um pouco sobre isso, né? Dessa mudança de cenário, embora ainda fique a diferença, a desigualdade é muito gritante ainda no mercado de trabalho e, assim, vai precisar de muitas ações, de muitos sujeitos que pensem nessa, que coloquem sempre esse debate para a gente tentar resolver essa questão da desigualdade e a gente chegar na equidade dentro dessa pirâmide, num capitalismo, de novo falando com vocês, forjado, infelizmente, nas desigualdades. E se a gente for comparar nessa pirâmide, a gente vai ter lá no topo o homem branco ganhando mais, abaixo a mulher branca, abaixo o negro, abaixo a mulher negra e lá embaixo na pirâmide a gente vai ter a questão indígena no Brasil, tá? Então, se é desigual para a população preta e parda, é muito desigual também quando a gente fala na população indígena no Brasil, tá? Bem, para isso mesmo é que existem as políticas públicas de igualdade racial, que muito se discutia no passado. Hoje em dia não se discute, não é questão para se discutir, porque ela já é uma realidade. Às vezes eu falo para o estudante, né? A gente vai debater, eles falam, vamos debater o racismo. Não se debate o racismo. Não se coloca na mesa questões sobre o racismo mais, porque já se debateu, já se discutiu, e racismo é crime. Então não se discute, ninguém é contra ou a favor do racismo. Essa questão não existe mais. O que existe é uma lei que diz que racismo é crime, tá? E dentro dessa lei do racismo, foi encaixada, também enquadrada, a lei que fala de homofobia, gordofobia, todas essas questões que vão contra, que chocam com a nossa Carta Magna, que é a Constituição de 1988, né? Tudo está lá.
Em todas as leis que vieram depois, elas foram sancionadas e não vetadas conforme escritas na Constituição de 1988, tá? Bem, as políticas públicas também não se discute, ninguém tem que ser contra ou a favor, elas já existem, né? Elas já existem e usufrui quem não quer, mas assim, é direito, é uma reparação histórica. Não é questão de você querer ou você não querer, é você saber que existiu um problema na abolição mal acabada e agora isso é uma reparação histórica, tá? Políticas públicas de igualdade racial, elas envolvem ações voltadas à correção de injustiças históricas. É a tal reparação histórica que muitos alunos já entendem isso, né? O fomento ao desenvolvimento de populações tradicionais e quilombolas, ações afirmativas combate ao racismo e o enfrentamento das desigualdades raciais. Por isso, não tem que ser contra nem a favor, elas já existem, tá? Elas são políticas de naturezas transversais, né, abrangendo ações em diversas áreas do governo, como agropecuária, é sempre um trava-língua, trabalho, educação, orçamento e desenvolvimento econômico. O Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, que é o IPEA, ela disponibiliza catálogos com as principais políticas nacionais implementadas nas últimas décadas. O que todo mundo já conhece são as políticas de cotas nas universidades, né? E que bom que os estudantes hoje eles estão entendendo o que são essas políticas de cotas, porque parece que o preconceito e a discriminação eles são feitos de propósito para que a lei não aconteça, que seja como já falei em aulas anteriores, aquela famosa lei para inglês ver, né? Mas dessa vez não é para inglês ver, não, elas acontecem de fato, de verdade mesmo, tá? Políticas públicas para combater a desigualdade étnico-racial no mercado de trabalho. Por exemplo, uma combinação de algumas políticas, por exemplo, a lei 12.711 de 2012, que reserva vagas para ingresso no ensino superior, que são as cotas, né? E a lei 12.990 de 2014, que reserva vagas em concursos públicos, que são as cotas também. Concursos públicos da União para pretos e pardos. Até agora mesmo, os estudantes que vão fazer inscrição nas ETECs, né? Mesmo quando já está no ensino médio, existe essa ingresso desse estudante separado por uma questão da cota, por isso que é super importante você colocar se você é quilombola, se você é de comunidades tradicionais, se você é preto, se você é pardo. Tá? Porque não é porque você é menos, que você estuda menos, que seu mérito é menor. É porque não tem nada a ver com a situação que você está agora, tem a ver com a situação do Brasil, como ela não resolveu essas questões lá no passado, a gente vai resolver agora, mas não pelo debate, o debate já aconteceu. Agora a gente vai resolver essas questões pela lei, tá? Depois que é implementada a lei, não se discute mais, tá? Então, só se discute o que ainda não é lei. Você pode ser contra ou a favor as políticas de cota. Elas são leis, tá? Quando a gente junta essas duas leis que eu acabei de falar, que são as leis que separam ingressos para a universidade superior e separam ingressos para concursos públicos da União, ela vai causar impacto na diminuição das disparidades, das diferenças, né, étnicos raciais no serviço público federal, como nunca houve. A gente vai numa repartição pública, né, a gente nunca vai ver um preto, ou um pardo, ou um quilombola, ou um indígena em cargos de gerência, né? A gente vai ver sempre aquela pessoa que é negra, ela vai estar sempre no balcão, né, atendendo diretamente a população. Não que isso faz diferença, mas é só para vocês entenderem que quando se separa essas cotas para um concurso público, você vai... Porque na maior parte do tempo, só as pessoas brancas e preparadas, isso no decorrer, na esteira da história, só as pessoas brancas é que vão conseguir
essa classificação. Mas se você coloca uma política pública que faz essa reparação, a gente vai ter a tal equidade, né? É uma lógica isso, é a coerência. A gente precisa resolver essas questões até que um dia a gente chegue numa sociedade totalmente emancipada e longe dessas discriminações e preconceitos. A gente sabe que um dia pode findar, e isso só vai aparecer mesmo nos livros de história, de sociologia, em artigos que a gente vai achar perdidos na internet, tá? Ações afirmativas no âmbito empresarial. São ações pela igualdade racial que existem no setor privado, tá? Movimentos e organizações da sociedade civil envolvem empresas e instituições que buscam promover a equidade étnico-racial, a superação do racismo, de todas as formas de discriminação e no ambiente corporativo, como é caso de iniciativas empresariais pela igualdade racial em algumas empresas famosas que a gente vê hoje, tá? Em relação à propaganda, eu já falei na aula de artes e mídias digitais que tem uma propaganda da Dove, né? Tem não, né? Ela já foi tirada do ar desde o segundo dia que ela foi colocada, onde aparece a mulher negra com sabonete na mão, sabonete Dove. Aí depois, no próximo quadro, tá a mulher que tá tomando banho, ela aparece parda. E quando o banho dela está completo, ela aparece branca. Aí, qual a intenção que aparece? Que o sabonete limpa, né? Ele limpa tão bem que ele muda até a cor da pele, ou que só pessoas brancas são limpas, né? E todas essas propagandas também que trazem a discriminação, tem uma propaganda do próprio Enem, onde aparece uma estudante no primeiro ano da universidade, ela é preta, né? Ela é negra. Aí no último ano da universidade, ela aparece com uma mão segurando o diploma e a mão dela é branca. Como se a universidade não fosse para todos e a universidade fosse só para as pessoas brancas. Bem, como que se resolve a questão da propaganda que não carregue todas essas questões étnico-raciais, né? É colocar no mercado de trabalho pessoas pretas que vão desenhar essas propagandas no mercado, né? Então, talvez somente pessoas brancas nessas empresas de propaganda, de publicidade, propaganda e marketing, não tenha sentido a dor de você ver uma propaganda de um sabonete tão famoso como Dove, com tanto impregnado na questão do racismo, né? Então, pessoas pretas trabalhando, aumentando, ou então a equidade mesmo racial dentro dessas empresas, talvez faça com que as pessoas tenham uma leitura nova sobre essas questões, tá? Nem que seja o outro apontando, por assim, olha, você viu o que você está fazendo? Né? Imagina, a propaganda durou um dia. A propaganda do Enem ainda durou vários dias e ninguém percebeu que na mão da estudante já universitária, já formada, a mão era branca, né? No final da aula eu vou deixar para vocês essa imagem trágica de propaganda do Enem que vem do governo federal, tá? Isso foi acho que 2020, 2021, foi na época da pandemia. Bem, a desigualdade étnico-racial no nosso cotidiano é triste, né? Tem uma frase do Mandela, né, que até coloquei na prova de vocês, que ela fala assim: nossa exigência é de uma sociedade não racial. Estamos lutando por uma sociedade em que as pessoas parem de pensar em termos de cor. Não é uma questão de raça, é uma questão de ideias, né? Realmente, a questão de raça ela foi aparecer lá no século XIX, né? Depois da abolição da escravatura no Brasil e nas Américas. Mas, assim, não é uma questão de cor, é uma questão de ideias. Não se discute mais a questão de cor. São ideias mesmo que precisam ser colocadas, serem postas, né? Nas mesas, até essa questão. Se precisar, dentro de uma campanha publicitária, 50% de pessoas negras e pardas, para que não haja esse tipo de propaganda a mais. E tem um outro também, de uma outra propaganda também de shampoo também, que a pessoa lava o cabelo,
No cabelo, no começo, ele é um cabelo alto, um cabelo africano. E quando o shampoo termina, a pessoa já está loira, de cabelo liso, né? Como se a sujeira estivesse e fosse uma questão de cor, né? Bem, a desigualdade étnico-racial envolve a diferença de oportunidades e condições de vida em razão da etnia, né? É a tal abolição mal acabada mesmo, da etnia e da raça, que no Brasil afeta sobretudo os povos indígenas, né, e a população negra no Brasil. Ela decorre de questões de problemas estruturais na sociedade brasileira, como o racismo persistente enraizado nas instituições e relações sociais que prejudicam o acesso de pessoas negras e pessoas indígenas à educação, à progressão escolar, a rendimentos, ao emprego, considerando apenas os aspectos socioeconômicos, tá? E para combater a desigualdade étnico-racial, é essencial implementar políticas públicas afirmativas e compensatórias. Essas políticas são fundamentais para garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades e condições de vida, independentemente de sua raça ou etnia. Na aula de aceleração para o vestibular, eu fiz esse comentário na aula passada, na segunda-feira passada, em relação à questão do estudante preto, pardo, periférico, mesmo que seja periférico, que seja com menos melanina, que seja não preto, quando chega na universidade, precisa de uma grande rede de apoio para que não exista evasão lá no meio do curso, ou então não sobreviva esses estudantes no primeiro ano dessas universidades, porque não é só uma questão de cor também, é uma questão socioeconômica, e as duas coincidem, uma conversa com a outra. Se há vulnerabilidade socioeconômica, há vulnerabilidade também na questão histórica, que é a questão que vai bater na questão da cor, e não na questão das ideias, como diz o Mandela, tá? Bem, é isso, pessoal. A gente precisa discutir essas questões. A gente vai caminhar agora para desenhar projetos, né? A gente está chegando já para o Dia da Consciência Negra no Brasil. Poucas pessoas entendem ainda o que se debate, o que se discute, e ainda também parece que é voltada para apenas um nicho, né? Um nicho de pessoas, quando na verdade ela tem que estar voltada para todas as questões no Brasil, porque mercado de trabalho, questão de saúde, questão de educação, todas têm uma raiz só, que é o 1888, mal acabado. E tudo isso está em nossa Carta Magna, né? Ela está em nossa Constituição de 1988. Mas, como diz um aluno, rasga-se essa Constituição. Está tudo ali. E se não tiver em nossa Constituição, ela está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é a questão da cor, né? São questões de ideias mesmo. A gente tem que mudar a mentalidade. O que tem que acontecer no Brasil é a emancipação das ideias, que a gente vai levar imediatamente à emancipação humana, tá? No dia que acontecer a emancipação humana, a gente vai poder dizer com clareza e com veemência e com orgulho e com a centelha da esperança acesa, finalmente a gente está vivendo numa sociedade democrática de direitos, tá? Não existe em lugar nenhum do mundo sociedade que se possa ser chamada de democrática se ainda existir a questão das desigualdades étnico-raciais no país, tá bom? Em seguida eu vou colocar um vídeo para vocês que vai falar um pouco sobre essas questões do negro e do pardo no mercado de trabalho, mas fiquem aqui até o final, estou aqui até o final da aula e a aula são 45 minutos, tá? Bem, todas as dúvidas que tiverem, deixem no chat ou então me perguntem nos corredores da escola ou na sala de aula, tá bom? Fiquem bem e fiquem aqui, tá? Não deixem de colocar os seus questionamentos no chat, tá? Um beijinho e até daqui a pouco.